Com certeza. Falar de história nos remete muitas vezes a um pensamento mais longo ou achar que a gente passa muito tempo, muito nostálgico falar de história. Com certeza. Mas a gente, já falando, estava pensando, a gente tem uma mistura da nossa história com a própria Fevale. Claro. Né? Eu trabalho na Fevale há 19 anos, eu até tinha esquecido do meu tempo de estagiário, eu brincava com os colegas aí há pouquinho, né? Mas eu tenho uma relação com a Fevale desde 1986, quando comecei a estudar aqui, né? Quando era ainda a Federação dos Estabelecimentos, e aí no Campus 1. Eu posso dizer com certeza que é uma vida. É uma vida. Primeiro era no Campus 1, depois quando construíram em 92, que inauguraram o prédio Lilás, né? Que hoje está basicamente a área administrativa, pesquisa. Vim para cá, vim estudar aqui. E aqui era um deserto. Chegar aqui era quase impossível, né? Era uma dificuldade, porque tinha que pegar ônibus, ia um pedaço a pé, o estacionamento não tinha nada. Hoje ela é um mundo, né? Ela é um mundo que circula aí 20 mil pessoas por semana, 15, 20 mil pessoas por semana, tem serviços, tem coisas agregadas, enfim. Ela muda totalmente, então é um pouco nostálgico a gente falar. E aí agora ouvindo o Zene falando, né, essa época aí que o Zene, eu, né, moro em Porto Alegre, a gente nem ouvia falar de Fevale, não sabia o que era, eu ouvi falar em Fevale. Quando eu comecei conheci a Fevale via extensão, eu comecei a vir para cá para trabalhar em alguns cursos de formação na região. Formação de professoras, a minha área é essa, então fazia formação sobre avaliação, sobre perfil de professor, currículo, temáticas para a educação básica via extensão. Isso era 98, 99, né? Mas era contratada, né? Como hoje a gente tem profissionais que são contratados para trabalhar, fazer formação fora, né? Que é um dos papéis da universidade também. Mas antes... Aquela época, Fevale era uma coisa restrita a Novo Hamburgo, né, e em torno. Hoje, Fevale está no mundo, né, tá em Porto Alegre, tu fala em Fevale, a gente é reconhecido pelas pessoas que sabem, hoje os jovens também são muito mais antenados e procuram. Bom, e o acesso à informação a informação está aí, né? Então, Fevale está aqui, está na região do entorno, está em Porto Alegre, está no Rio Grande do Sul, está no Brasil e no mundo, com as nossas parcerias, os intercâmbios. Então, ser parte dessa história é muito bacana. Eu diria mais, né, Najara, acho que a gente discute isso bastante, porque esse crescimento, diria mais não, diria complementando, porque esse crescimento desse período, que ele é notório, que ele é perceptível para todo mundo, ele não é só um crescimento físico, ele é um crescimento de qualidade, um crescimento de estrutura, e esse crescimento se dá da forma do planejamento, sempre foi um projeto a Fevale tem, né? Bom, o que a gente quer como instituição, como é que nós vamos se comportar no futuro, o que nós almejamos, e a construção desse projeto, ela não acontece do dia para a noite, né? Não é nesses primeiros 45 anos, né? Ela se dá ao longo do tempo, ela se dá no futuro. Eu até ia comentar que hoje a Fevale é conhecida pela questão da inovação. Isso não é à toa, né? Isso foi planejado e o planejamento segue nesse sentido, né? De inovação, de empreendedorismo. Eu acho que esse é um dos motes, né? A inovação se dá também, mas ela vem da qualidade. O que é a qualidade? É aquilo que reflete na formação dos nossos acadêmicos, naquilo que reflete no mercado, naquilo que reflete nos nossos produtos, na formação dos professores. Então, é isso que traz, eu acho que é essa proposta que a gente fala, esse projeto que a gente fala, que vem transformando a instituição. Falando nesse sentido, 45 anos são muito. Na verdade, para uma instituição do Tobraça é nada. É nada. A gente é bebezinho. Ainda já pode falar, teve a oportunidade de visitar há pouco tempo uma instituição na Europa que demanda lá do ano de 1200 e alguma coisa, né? Então, mas a gente chega lá, chega né? lá, Talvez a gente não vai ter a oportunidade de ver. Talvez a gente não veja, mas a gente chega lá. E eu acho que essa questão da ciência, ela é muito importante, ela é que pauta essas questões.
as decisões não demandam de decisões imediatas, sempre são de longo prazo, sempre são decisões que são planejadas e pensadas. E eu falava da questão dos 45 anos, e às vezes a gente olha para instituições que têm 45 anos, mas elas são muito sofridas, né? Se nós olhar para a história da Fevale, a gente presenciou boa parte disso, é por isso até que a gente contou um pouquinho de como nós começamos aqui. Ela aponta para um caminho diferente, ou seja, ela aponta que esses primeiros 45 anos eles são de eterna construção. E eles devem continuar assim. Então, o crescimento nem sempre é físico, como eu disse. Sim. O crescimento ele precisa. Eu sempre entendo que o crescimento físico da instituição ela é consequência, ela não é resultado, né? Ele não pode ser a base disso. Ela tem que pautar a partir da consequência daquilo que nós trabalhamos como um projeto. O que a gente trabalha, né? A base do nosso trabalho é a educação, né? Então a estrutura cresce, as pessoas crescem. Né? E quando a gente fala... Ou ao contrário, né? As pessoas crescem, e a estrutura acompanha, né? Depende do ponto de vista, depende do que a gente está falando, mas é uma relação onde não tem, né? A maior... Elas vêm juntas. E quando a gente fala em crescimento e a gente fala em desenvolvimento, a gente que é professor, né? Ou os alunos, quando nos ouvem falar isso, eles se remetem muito... As pessoas, e em especial os alunos, tomam isso muito para si, porque teoricamente são eles que estão na universidade para crescer e se desenvolver, mas não é isso, né? Todos nós, como instituição, temos que crescer e nos desenvolver, e a prova disso é a gente mesmo podendo olhar para a nossa história, dentro da história da Fevale, e ver como que a gente chegou aqui, né? Com que conhecimentos, com que bagagem, com que experiência e o que a gente tem hoje. Ou como estamos. Como estamos, não vou falar em saída. Não, mas eu pensei no aluno também. Como ele entra, como ele sai. Então, assim... Eu também não pretendo sair, tá? Mas eu ia dizer, a gente não quer que os alunos saiam, a gente quer continuar contribuindo na formação deles. Porque a gente também está em formação. E dentro da universidade, a gente trabalhando com educação, a gente não pode perder isso de vista. A gente está crescendo, a gente está estudando, a gente está desenvolvendo, a gente está aprendendo todo dia, né? E a gente aprende, e a Fevale é inovadora, porque as pessoas que saem daqui ou que estão agindo em outros espaços é que levam isso e promovem a inovação, né? Então, é um ciclo de interdependência e de crescimento mútuo. Essa questão que tu brincou, e é verdade, a Fevale leva isso muito a sério, essa questão da formação continuada, né? Como nós faríamos uma formação continuada lá no passado, olhando um pouquinho para o passado, se nós tínhamos basicamente a graduação? Claro. Né? E a formação continuada, ela não inicia na graduação, ela inicia lá na pré-escola, né? E aí, entendendo isso, a gente tem uma escola hoje de qualidade, ela é referência, né? Só tratando a questão da inclusão, não se conhece nenhuma no estado que tenha tamanha competência que tem, né? Meus filhos estudam lá, mas eu não estudo lá porque eu tenho uma relação. Eu estudo lá porque eu acredito no projeto pedagógico que tem na escola, porque eu confio nas pessoas que estão lá. Então, a gente percebe isso. E aí, em cada uma das etapas, né? Talvez eu esteja me metendo mais na área da Inajara, que é a área... Mas é a nossa área, né? A gente é professor. Para estar aqui, eu preciso entender um pouquinho disso também, minimamente, né? Então, essa questão bom que seja assim. Exato. E essa questão da formação continuada, ela precisa passar para além da graduação, ela precisa chegar no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado, na formação de curto prazo, que a gente chama, que é esses cursos de curta duração, né, de extensão ou outros, de aperfeiçoamento. Acho que tem toda a questão da universidade, que ela está baseada nos princípios lá da origem, né, que são os princípios mais ligados à questão comunitária, à filantropia, ao desenvolvimento regional. Lá tu falaste da inovação, ela não é inovação porque ela é também porque lá da origem vem. O próprio DNA da instituição está isso constante na instituição, que a gente deva trabalhar nessas questões. Então, a gente tem essa relação de trabalho, mas tem uma relação também de acreditar num projeto que a gente está aqui, né? Eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui se nós não acreditássemos naquilo que é proposta institucional, ou seja, na cultura da instituição.
E eu acho que isso é importante, isso nos motiva, nos faz trabalhar, nos faz acreditar na instituição, nos faz mudá-la, nos faz aperfeiçoá-la, nos faz, enfim, ter objetivos comuns, né, nesse sentido. Isso nos deixa muito felizes e muito motivados a trabalhar aqui. Orgulhosos. Né? Orgulhosos, né? Eu não achava essa palavra. Né? Bom, eu teria muito mais que perguntar para vocês. Tem uma lista enorme de perguntas e nem deu tempo. Mas falávamos antes de iniciar, né? 15 minutos é muito, mas já passaram mais de 15 minutos. Sério? Seríssimo, já estamos em 20 minutos. Que perigo! E aí temos os nossos outros pró-reitores aqui hoje, então, como convidados. Faz pergunta para eles, então. Também tem outra lista enorme. A gente podia ter feito 2 programas, eu acho. Obrigada pela participação de vocês. A gente que agradece. Nós que agradecemos. Falar da Fevale sempre é um enorme prazer para a gente. Igualmente, a gente agradece a oportunidade, porque não é sempre que a gente pode vir aqui expressar um pouquinho daquilo que a gente acredita dessa instituição. Bacana. Bom, eu peço para você continuar aqui com a gente, porque a gente vai continuar falando sobre a Universidade Fevale, vamos falar mais dos projetos de extensão, a relação entre a Fevale, a comunidade, pesquisa, inovação, tudo isso em instantes. Já voltamos.